Olá, essa aula é a aula 6, né? Da disciplina de História, né? Sou a professora Simone Terra e a gente vai ver qual vai ser o nosso tema da semana. O nosso tema da semana vai ser o Ocidente Clássico, né? Os aspectos da cultura na Grécia e em Roma, né? O Ocidente Clássico ele é um período da história da Europa, né, que se estende, né, aproximadamente do século 8 a.C. até a queda do Império Romano, né, no Ocidente no século 5 depois de Cristo. As civilizações que mais marcaram esse período foi a da Grécia e a da Roma antiga, né? A Antiguidade Clássica, né, esse termo surge no Renascimento, né, durante, né, a Idade Média, entre os séculos, né, 14 e 15, com a insatisfação de alguns artistas e intelectuais, né, do modo de fazer uma arte. Considerava que as obras, né, existentes no período greco-romano, né, eram mais significativas. O Renascimento acaba por recuperar esses valores, né, desse modo de fazer a arte, né. Porém, né, um dos perigos que eles sempre indicaram foi a questão do eurocentrismo, ou seja, né, de haver uma separação desses valores, né, da arte, né, e valorizar apenas o que pertencia, né, às obras europeias, né, e não mais a Grécia, as obras gregas romanas, né, que pertenciam à Idade Média, né. Ou seja, né, o modo, né, a beleza do fazer só estava bonito se fosse dos modos europeus, que se fosse dos modos, né, de outra cultura, perdia o valor, como a da África, da Ásia, né, das Américas, né. Na cultura grego-romana, os aspectos dessa cultura estão presentes até hoje em nossa sociedade, né? Na onde? Na língua, né? na linguagem que a gente usa, na literatura, né? No teatro, né? Com as implantações até hoje, né? De teatro, novelas, séries, né? Nas artes, né? Nas esculturas, né? Que a gente vê dos artistas, né? No esporte a gente vê a influência, né, nos Jogos Olímpicos, né, porque foram jogos, né, criados na época, né, do Império Grego e Romano, e eles até hoje sobrevivem, né, como uma referência desses jogos, né, nos Jogos Olímpicos que a gente tem, né. As principais características greco-romanas são a valorização do realismo nas formas como os artistas, né, greco-romanos, principalmente as esculturas, né, que buscam representar os seres humanos e a natureza com grande riqueza de detalhe. Nas artes plásticas, né, a representação do termo da mitologia religiosa, né, humana, ligada à natureza. Os estilos artísticos, né, buscam a perfeição por meio das técnicas como o realismo, né. Nas pinturas foram usadas muita decoração de palácio, templos religiosos, né, e na arquitetura se destacam os templos religiosos, palácios e culturas e construções públicas.